Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Catedral de São Dionísio, em Atenas, o encontro do Papa Francisco com sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas e catequistas, no âmbito da sua 35ª viagem apostólica internacional, que o já levou a Chipre e agora à Grécia. Nos estúdios, Silvonei José. Uma saudação a todas as emissoras de rádio e televisão que a partir deste momento estarão conosco, e a você através das nossas redes sociais. Santo Padre foi acolhido na entrada principal pelo arcebispo de Atenas, pelo pároco que entregou uma cruz que o Papa beijou, depois água benta. E agora, no interior da catedral, com o canto de entrada, teremos na sequência a saudação de Dom Sebastianos Rossalatos, arcebispo emérito de Atenas e presidente da Conferência Episcopal da Grécia. Teremos o testemunho de uma religiosa do Verbo encarnado e de um leigo. O discurso do Papa Francisco. E depois, uma catequista irá introduzir a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso que vamos rezar juntos. A bênção do Santo Padre e o presente, a recordação que o Papa deixa também para essa catedral. Conferência Episcopal da Grécia, o Santo Sínodo da Hierarquia Católica da Grécia, foi instituída em 1965. Momento aguardado com o encontro com os bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas e catequistas. Temos então a saudação do presidente da Conferência Episcopal. Dom Sebastianos, Santo Padre, a aceitação positiva do nosso convite para vir entre nós encheu-nos de alegria e satisfação. Como católicos, damos muito crédito e apoio à missão que Jesus Cristo lhe confiou quando disse ao apóstolo Pedro: e vós, dai força aos vossos irmãos. Queremos, portanto, confiar-lhe as nossas alegrias e as nossas preocupações, para que possamos ouvir a sua palavra encorajadora. A Igreja Católica na Grécia é constituída por comunidades de três tradições litúrgicas: latina, bizantina e armênia. Também na Grécia experimentamos a influência benéfica do Espírito do Concílio Vaticano II, que renovou a liturgia e a nossa vida como igreja. No mesmo período, em torno do concílio, assistimos também a um florescimento de vocações. Vocações para o sacerdócio e para a vida consagrada, o que alimentou todas as igrejas da Grécia, com sacerdotes, religiosos e religiosas. Ao mesmo tempo, porém, a globalização e a secularização começaram a afetar-nos, enfraquecendo o apoio social da fé tradicional e revelando os defeitos, ainda hoje presentes, na nossa forma de cultivar a fé. O resultado é que hoje muitos dos nossos irmãos e irmãs vivem sem a força, luz e consolo da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolhe, sem um horizonte de sentido de vida, longe da palavra de Deus e da vida litúrgica da Igreja. Evangelho Gaudium. Por essa razão, o boom vocacional também diminuiu, com o resultado de que hoje em dia a maioria dos padres e religiosos vem de outros países. Além disso, nos últimos 30 anos, a nossa igreja na Grécia mudou a sua face. Os nossos irmãos imigrantes que vivem aqui são em maior número do que nós.
Os fiéis imigrantes católicos encontram-se dispersos numa grande diáspora por todo o país, o que cria muitos problemas pastorais. Entretanto, juntamente com os imigrantes e os seus filhos, estamos tentando formar a Igreja Católica de hoje. Uma igreja que vive e testemunha a fé num mundo em constante mudança. No meio desse cenário, temos dificuldade em imaginar e abrir-nos a uma pastoral missionária, em dar vida a uma igreja capaz de testemunhar o poder redentor do Evangelho e de atrair a Cristo os nossos irmãos e irmãs que se afastaram. Com a Igreja Ortodoxa, nossa irmã, persiste a dificuldade de promover relações que visem o conhecimento mútuo e a colaboração em nível institucional. No entanto, onde católicos e ortodoxos vivem juntos, existem e são promovidas relações, respeito e amor cristão tangível. Com o Estado grego, as relações da nossa igreja são grandemente facilitadas pela Lei 2014, que estabelece a personalidade jurídica da Igreja Católica na Grécia. Santo Padre, esta é a igreja que hoje o Senhor visita. Acreditamos que a sua palavra nos ajudará a ouvir o que o Espírito diz às igrejas e terá força para nos encorajar a encontrar a fé e o caminho para lançar as nossas redes ao mar, de acordo com o incitamento do nosso Senhor. Santo Padre, nós o acolhemos com gratidão. Palavras interessadas ao Santo Padre, então, por Dom Sebastianos Roussalatos, arcebispo emérito de Atenas e presidente da Conferência Episcopal da Grécia. Teremos agora testemunho de uma religiosa. Santo Padre, estou imensamente grata a Deus por essa bendita oportunidade de poder estar diante do Senhor e dar o meu testemunho na presença de um tão grande número de sacerdotes, religiosos, religiosas e catequistas. Meu nome religioso é Maria Virgem do Prado Bravo. Eu nasci na Argentina, na província de Santiago del Estero, de uma família católica. Sou a primeira de 8 filhos. Pertenço ao ramo feminino da família religiosa do Verbo Encarnado, Instituto Servas do Senhor e da Virgem de Matara, fundado na Argentina. Há 14 anos eu recebi o chamado de Deus para ser religiosa. Um pensamento tão forte que não duvidei que viesse de Deus. Foi imediatamente depois de ter ouvido o testemunho de uma religiosa. É ali que eu pensei que poderia fazer também o mesmo para deixar tudo e consagrar-me a Deus para salvar as almas. Estava segura que isso não fosse uma ideia minha, mas que vinha de Deus. E não podia dizer não a Deus. E isso me deu paz. Finalmente, depois de um tempo, em 2008, com a idade de 18 anos, entrei no noviciado com as servas do Senhor. Foram anos muito felizes da minha vida. Fiquei feliz em poder fazer a vontade de Deus. Em 2017, fui enviado para a Itália para continuar os meus estudos de formação. Foi ali que recebi a destinação para fundar uma comunidade na ilha de Tinos, na Grécia. Não foi uma surpresa para mim, porque eu tinha me ofertado interiormente a Deus para vir em missão. Algo me dizia que esse era meu lugar. 3 irmãs vieram comigo na ilha de Tinos para a fundação, 2 da Argentina e uma da Albânia, para
ajudar no Santuário da Virgem de Virse e também para ajudar no apostolado da diocese. Não conhecia a língua, não sabia dizer nada, mas as pessoas estavam tão felizes que pareciam que conheciam a gente, que nós conhecíamos eles já há muito tempo. A primeira impressão que eu tive foi a hospitalidade das pessoas e o desejo de Deus. Recordo as minhas primeiras perguntas que ainda são feitas. Por que a Grécia? Você gosta? E a nossa resposta sempre com um sorriso foi: sim, porque é a vontade de Deus. Para nós, como família religiosa do Verbo encarnado, é uma graça enorme para a qual seremos sempre gratos a Deus de poder continuar a testemunhar a vida consagrada na ilha de Tinos, como fez por tantos anos os jesuítas, as Ursolinas, que souberam dar vida para Deus e para o Evangelho. Gostaria, enfim, de que saibam que estamos dispostos a dar a vida pela Grécia e a trabalhar pelas almas e pela glória de Deus, testemunhando o Verbo encarnado, encarnando em todas as coisas humanas, finalidade específica do nosso Instituto, em obras de misericórdia, nas crianças, nos jovens, nos adultos, semeando neles o desejo de santidade. Και να εργαζόμαστε για τη ψυχές προσδόξα του Θεού, μαρτυρώντας για τον ενσαρκωμένο λόγο σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως είναι ο ειδικός σκοπός του τάγματός μας, σε έργα ελέους, αλλά και κατήχησης των παιδιών, των νέων και ενηλίκων, σπέρνοντας μέσα τους την επιθυμία για αγιότητα. Υπόσχομαι να Prometo de rezar pelo Senhor Santo Padre e peço humildemente a sua bênção. A religiosa, que vem da Argentina, naturalmente, o Santo Padre fala com ela em espanhol, né? Desejo de ser missionária e veio, como ela mesma falava, da Argentina, província de Santiago del Estero. Temos agora também o testemunho de um leigo. Sou originário de Tinos, ilha das Cíclades, conhecida pela devoção à Virgem Maria. Eu cresci em um pequeno vilarejo católico nessa ilha, em uma família onde a prática cristã era parte da nossa vida cotidiana. Quando nós viemos para Atenas, a convivência e a cooperação com os nossos irmãos ortodoxos não intacaram a nossa fé. Eu estive sempre muito próximo à igreja, oferecendo o que eu podia. A palavra evangélica de João, para que todos sejam uma coisa só, definiu a nossa vida familiar. Com a minha esposa, Nitsa, de denominação ortodoxa, devota à maneira grega, crescemos os nossos filhos, que frequentaram as escolas católicas. Eles me seguiam na liturgia dominical e recebiam também os sacramentos. Porém, na idade de 17 anos, aconteceu algo e se distanciaram da prática religiosa. Toda vez que eu levantava a questão, era tratado com indiferença e ironia, que às vezes me dava muita tristeza. O que eu tinha errado no crescimento dos nossos filhos? O que eu fiz para eles? Eu me culpava. Mas eu continuei a estar próximo à igreja, com a mesma fé, e a rezar. Os conflitos não irão resolver o problema. Falava com os filhos, pedia a eles o porquê. A resposta que eu tive dos meus filhos foi: nós acreditamos, pai, mas os tempos mudaram. Pedimos algo para a igreja. Nada, não tenha medo. Estamos contigo. Somos uma coisa só, como o Senhor nos ensinou. A resposta dos nossos filhos me ajudou a ver
com os olhos a continuidade de uma família mista no ambiente de trabalho social de minoria. Mas o fato é que experimentaram a unidade com o próximo como tinham sentido na casa. E, em definitiva, o positivo para a conversão que depois nós tivemos dos nossos filhos. Na sequência, o discurso do nosso Papa Francisco, a comunidade católica de Atenas. Estamos transmitindo ao vivo o encontro do Papa Francisco com a comunidade católica na Catedral de São Dionísio, em Atenas, no âmbito da 35ª Viagem Apostólica Internacional do Papa Francisco, que o levou a Chipre e agora à Grécia. Amados irmãos bispos, queridos sacerdotes, religiosas e religiosos, seminaristas, caros irmãos e irmãs, Kalisperassas, boa tarde. De todo o coração, agradeço de todo o coração o vosso acolhimento e as palavras de saudação de Dom Rosalatos. Obrigado, irmã, pelo seu testemunho. É importante que os religiosos e as religiosas vivam o seu serviço com esse espírito, ou seja, com um amor apaixonado, que se faz dom à comunidade para onde são enviados. Muito obrigado. Obrigado também a Rocos pelo belo testemunho de fé vivido em família, na vida cotidiana, juntamente com os filhos que, a dada altura, como muitos jovens, têm dúvidas e interrogam-se em algumas coisas, tornam-se um pouco críticos, mas também isso pode ser útil, porque nos ajuda, como igreja, a refletir e a mudar. Estou feliz por vos encontrar numa terra que é uma dádiva, um patrimônio da humanidade, sobre o qual foram construídos os alicerces do Ocidente. Em certa medida, todos somos filhos e devedores do vosso país. Sem a poesia, a literatura, a filosofia e a arte que aqui se desenvolveram, não seríamos capazes de conhecer muitas das facetas da existência humana, nem responder a muitas questões interiores sobre a vida, o amor, a dor e também sobre a morte. No sulco desse rico patrimônio, aqui nos primórdios do cristianismo, inaugurou-se um laboratório para a enculturação da fé, gerido pela sabedoria de tantos padres da Igreja, que constituem com a sua santa conduta de vida e os seus escritos um farol luminoso para os crentes de todas as épocas. Mas, se nos perguntarmos quem inaugurou o encontro entre o cristianismo das origens e a cultura grega, o pensamento não pode deixar de ir para o apóstolo Paulo. Foi ele que abriu o laboratório da fé, que sintetizou aqueles dois mundos, e fê-lo aqui mesmo, como contam os Atos dos Apóstolos. Chega a Atenas, começa a pregar nas praças, e os eruditos de então levam-no ao Areópago, que era o conselho dos anciãos, dos sábios, que julgavam questões de interesse público. Detenhamos nesse episódio e no nosso caminho de igreja deixemos-nos guiar por duas atitudes do apóstolo úteis para a nossa atual elaboração da fé. A primeira atitude é a confiança. Enquanto Paulo pregava, alguns filósofos começaram a questionar-se sobre o que realmente queria ensinar aquele charlatão. Assim o chamam, um charlatão, um tal que inventa coisas aproveitando-se da boa-fé de quem o escuta. Por isso, o levam ao Areópago.
E não pensemos que lhe estão a oferecer o palco. Não, pelo contrário. Levam-no lá para o interrogar. Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? O que nos dizes é muito estranho e gostaríamos de saber o que isso quer dizer. Em resumo, encostaram Paulo às costas do ringue. Essas circunstâncias da sua missão na Grécia são importantes também para nós, hoje. O apóstolo é obrigado a defender-se. Pouco antes, em Tessalônica, teve dificuldades na pregação. E por causa dos tumultos ardilosamente suscitados no povo, para depois o acusarem de provocar desordens, ele teve que fugir de noite. Agora, tendo chegado a Atenas, é tomado por charlatão e, como um hóspede indesejado, levado ao Areópago. Vemos assim que ele não está vivendo o momento triunfal. Está cumprindo a missão em condições difíceis. Também nós, em muitos momentos do caminho, talvez sintamos o peso e às vezes a frustração de ser uma pequena comunidade ou uma igreja com poucas forças, que se move num contexto nem sempre favorável. Meditai a história de Paulo em Atenas. Estava só, em minoria, e com escassa probabilidade de sucesso, mas não se deixou vencer pelo desânimo. Não renunciou à missão, nem se deixou cair na tentação de se lamentar. Estejam atentos à lamentação. Eis a atitude do verdadeiro apóstolo: prosseguir com confiança, preferindo mais o incômodo das situações inesperadas que a rotina e a repetição. Paulo tem esta coragem. De onde lhe vem? Da confiança em Deus. A sua é a coragem da confiança. Confiança na grandeza de Deus, que gosta de atuar na nossa pequenez. Queridos irmãos e irmãs, tenhamos confiança, porque ser uma pequena igreja torna-nos sinal eloquente do Evangelho, do Deus anunciado por Jesus, que escolhe os pequeninos e os pobres. Muda a história com os feitos simples dos humildes. A nós, como igreja, não é pedido o espírito da conquista e da vitória, a magnificência dos grandes números, não. O esplendor humano. Porque tudo isso é perigoso. É a tentação do triunfalismo. A nós, nos é pedido para aprender com o grão de mostarda, que apesar de ínfimo, humilde e lentamente cresce. É a mais pequena de todas as sementes, diz Jesus, mas depois de crescer transforma-se numa árvore. A nós nos é pedido para sermos fermento, que escondido, paciente e silenciosamente leveda a massa do mundo, graças à obra incessante do Espírito Santo. O segredo do reino de Deus está contido nas pequenas coisas, naquilo que frequentemente não se vê nem faz rumor. O apóstolo Paulo, cujo nome lembra a pequenez, vive na confiança, porque acolheu de tal modo no coração essas palavras do Evangelho, que fez delas um ensinamento para os irmãos de Corinto. E diz assim ele: o que é dito como fraqueza de Deus é mais forte que os homens, e o que há de fraco no mundo é que Deus escolheu para confundir o que é forte. Por isso, queridos amigos, gostaria de vos dizer: bendizei a pequenez e acolhei-a. Predispõe-vos a confiar em Deus, e só em Deus. Ser minoria, e no mundo inteiro a igreja é minoria, não quer dizer ser insignificante. Não.
Minoritário não quer dizer insignificante, mas percorrer o caminho aberto pelo Senhor, que é da pequenez, da kenosis, da humilhação, da condescendência. Desceu até se esconder nos sulcos da humanidade e nas chagas da nossa carne. Salvou-nos servindo-nos. De fato, como afirma Paulo, esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo. Muitas vezes temos a obsessão de aparecer, dar nas vistas, mas o reino de Deus não vem de maneira ostensiva, como a chuva lentamente sobre a terra. Ajudemo-nos reciprocamente a renovar esta confiança na ação de Deus, a não perder o entusiasmo do serviço. Coragem, avante, nessa estrada da humildade e da pequenez. Quero agora destacar uma segunda atitude de Paulo no Areópago de Atenas, o acolhimento. É uma disposição interior necessária para a evangelização. Não querer ocupar o espaço e a vida do outro, mas semear a boa nova no terreno da sua existência, aprendendo antes de mais nada a acolher e reconhecer as sementes que Deus já colocou no seu coração, antes da nossa chegada. Lembremo-nos de que Deus sempre precede a nossa sementeira. Evangelizar não é encher um recipiente vazio, mas, sim, trazer à luz aquilo que Deus já começou a realizar. E esta é a pedagogia extraordinária que o apóstolo demonstra perante os atenienses. Não lhes diz, estais a fazer tudo errado, nem agora ensino-vos a verdade, mas começa por saudar o seu espírito religioso. Atenienses, vejo que sois em tudo os mais religiosos dos homens. Percorrendo a vossa cidade e examinando os vossos monumentos sagrados, até encontrei um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. O apóstolo vê dignidade nos seus interlocutores e acolhe a sua sensibilidade religiosa. Embora as estradas de Atenas estivessem cheias de ídolos, à vista dos quais o espírito fremia de indignação, Paulo acolhe o desejo de Deus escondido no coração daquelas pessoas e com gentileza quer comunicar-lhes o assombro da fé. O seu estilo não é impositivo, mas propositivo. Não se baseia no proselitismo, mas na mansidão de Jesus. E isso é possível porque Paulo cultiva um olhar espiritual sobre a realidade. Crê que o Espírito Santo trabalha no coração do homem, independentemente dos rótulos religiosos. Ouvimos-lo no testemunho de Rocos. A certa altura, os filhos afastam-se um pouco da prática religiosa, mas o Espírito Santo trabalhará e continua a fazê-lo pelo que eles acreditam fortemente na unidade, na fraternidade com os outros. Lembremos-nos de que o Espírito trabalha sempre, mais além do que se vê externamente. Assim, em todo o tempo, a atitude do apóstolo começa pelo acolhimento do outro. Não nos esqueçamos de que a graça supõe a cultura, e o dom de Deus encarna-se na cultura de quem o recebe. Não tem uma graça abstrata que gira sobre a nossa cabeça. É a graça encarnada na cultura que se encarna ali. A propósito da visita de Paulo ao Areópago, Bento XVI disse que havemos de ter muito a peito as pessoas agnósticas ou ateias,
mas que devemos ter cuidado. Por quê? Porque quando falamos de uma nova evangelização, talvez essas pessoas se assustem. Não se querem ver objeto de missão, nem renunciar à sua liberdade de pensamento e de vontade. Também hoje, nos é pedida a atitude de acolhimento, o estilo da hospitalidade, um coração animado pelo desejo de criar comunhão entre as diferenças humanas, culturais e religiosas. O desafio é cultivar a paixão pelo todo, paixão pelo junto, que nos leve, católicos, ortodoxos, irmãos e irmãs de outros credos, e também irmãos agnósticos, a escutar-nos reciprocamente, sonhar e trabalhar juntos, cultivar a mística da fraternidade. Embora a história passada continue a ser uma ferida aberta no caminho desse diálogo acolhedor, abracemos com coragem o desafio de hoje. Queridos irmãos e irmãs, aqui em solo grego, São Paulo manifestou serena confiança em Deus. E isso tornou-o acolhedor para com os areopagitas que suspeitavam dele. Com essas duas atitudes, anunciou aquele Deus que era desconhecido aos seus interlocutores e chegou a apresentar o rosto de um Deus que, em Jesus Cristo, semeou no coração do mundo o germe da ressurreição, o direito universal à esperança, que é um direito humano, o direito à esperança. Quando Paulo anunciou esta boa nova, a maioria troça dele e vai-se embora. Alguns dos homens, no entanto, concordaram com ele e abraçaram a fé, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e também uma mulher de nome Dâmaris, e outros com eles. A maioria vai embora. Um pequeno rebanho une-se a Paulo, nomeadamente Dionísio, a quem é dedicada esta catedral. Trata-se de um pequeno resto, mas é assim que Deus tece os fios da história, desde então até os vossos dias. De coração vos desejo que possais continuar o trabalho no vosso histórico laboratório da fé, e que o façais com esses dois ingredientes, com a confiança e com o acolhimento. Confiança e acolhimento, para saborear o Evangelho como experiência de alegria, e como também uma experiência de fraternidade. Levo-os comigo no amor e na oração. E vós, por favor, não vos esqueçai de rezar por mim. Deus vos abençoe. O Theos, Nassas e Volgi. Conclui assim Papa Francisco o seu discurso à comunidade católica reunida na Catedral de São Dionísio. Na sequência, agora teremos uma catequista que introduz a oração do Pai Nosso. É a senhora Maria Sabazian. Santo Padre, entre de instantes, toda a comunidade católica presente aqui e também aqueles que nos olham de longe, estão unidos conosco no Espírito, rezaremos com a oração que nos ensinou o Senhor Jesus, o Pai Nosso. Eu sou uma catequista voluntária há muitos anos, como também tantas outras mulheres e homens catequistas. E também em nome deles agora me encontro aqui diante do Senhor Santidade. Obrigado e agradecemos ao Senhor por esse dom que nos faz de sermos catequistas, por esse chamado que recebemos. Agradecemos
a Deus por tudo isso, apesar de todos os sacrifícios e da fadiga pessoal. O Pai Nosso é a oração que nutre espiritualmente os nossos catecúmenos no oratório todas as semanas. É a herança orante mais importante que nós adultos ensinamos e transmitimos aos nossos filhos. Esta oração exprime o desejo do nosso coração, para que o reino dos céus se revele sobre a terra. Pedimos agora a Santo Padre que guie os nossos corações e os nossos lábios, de modo que possamos recitá-lo todos juntos. Assim, nos sentiremos como quando os discípulos pediram a Jesus que ensinasse a eles a rezar. Agora todos juntos vão rezar e convidamos você também a rezar a oração do Pai Nosso. Obedientes à palavra do Salvador, formados no seu divino ensinamento, ousamos dizer: teremos agora a bênção do Santo Padre. Domino Proviscum, sit nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Agora, momento das recordações, dos presentes, dos dons do Santo Padre. Recordação desse encontro que nesse momento a Igreja de Atenas dá ao Santo Padre. O Santo Padre naturalmente agradece. Podemos ver a imagem de um barco, recordando também a chegada de Paulo à Grécia. Paulo que singrou o mar Mediterrâneo para chegar até Atenas. Agora, previsto o canto final, pois o Papa vai saudar individualmente os bispos, depois teremos também uma foto de grupo. É o momento, mais uma vez, recordamos que o Santo Padre, já no início das suas palavras, falava da alegria de poder estar junto com eles. Estou feliz por vos encontrar numa terra que é uma dádiva, um patrimônio da humanidade e sobre o qual foram construídos os alicerces do Ocidente. Em certa medida, disse nosso Papa Francisco, todos somos filhos e devedores da Grécia. Sem a poesia, a literatura, a filosofia e a arte que aqui se desenvolveram, disse Francisco, não seríamos capazes de conhecer muitas das facetas da existência humana, nem responder a muitas questões interiores sobre a vida, sobre o amor, a dor e a morte. E exatamente no sulco desse rico patrimônio, aqui nos primórdios do cristianismo, recordava Papa Francisco, inaugurou-se um laboratório para a inculturação da fé, gerido pela sabedoria de tantos padres da Igreja que constituem com a sua santa conduta de vida e os seus escritos um farol luminoso para os crentes
de todas as épocas. Mas se nos perguntarmos quem inaugurou o encontro entre o cristianismo das origens e a cultura grega, o pensamento não pode deixar de ir para o apóstolo Paulo. Foi ele que abriu o laboratório da fé, que sintetizou aqueles dois mundos. E fê-lo aqui, disse o Papa, como contam os Atos dos Apóstolos. Ele chega a Atenas e começa a pregar nas praças. E os eruditos, então, levaram-no ao Areópago. Podemos saber que nova doutrina é essa que ensinastes e que ensinas? O que nos dizes é muito estranho e gostaríamos de saber o que isso quer dizer. Papa Francisco agora se despede e estaremos transmitindo amanhã. Recordamos mais uma vez vários momentos da viagem do Santo Padre. Desejamos um bom sábado a todos vocês. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.